Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de cálculo diferencial e integral. Hoje vamos falar sobre algumas aplicações das derivadas. Bom, temos diversos tipos de aplicações das derivadas. Dentre elas, podemos citar aqui a aproximação linear, aproximação linear para funções. Como funciona isso? Começaremos com um exemplo simples, de uma linha reta. Uma linha reta, a gente sabe que ela é dada através de uma equação do seguinte formato: f igual a v vezes t, por exemplo. Então, a distância ela é linear quando a velocidade é constante. A gente consegue ver isso. Se a nossa velocidade aqui for constante, a distância é linear. Então, se v começa a mudar, então f não é mais linear, Então, que velocidade a gente pode escolher quando v não é constante? Ou seja, se f não for linear, então para que valores de v, Qual a velocidade a gente pode escolher para v quando v não for constante? E se v for quase constante, Então, a gente tem, por exemplo, que ΔF vai ser v vezes ΔT, se v for quase constante, v quase constante. Então, a gente tem isso, quase verdade. E aí a gente tem que df é v dt, Isto é exatamente verdade. A variação de f, a derivada de f em relação a t, vai ser v. Então, o que a gente vai ter? Vamos escolher um certo ponto x igual a A, e vamos encontrar uma linha tangente a y igual a f de x no ponto x igual a A. Em x igual a A, a gente vai ter uma reta que passa pela curva, y igual a f de x, e que ela é, no caso, a derivada, A derivada da função f no ponto x, que é a f' de A. Então a gente tem o seguinte, a gente tem, vamos aqui colocar os eixos, Então suponhamos que nosso gráfico é algo desse tipo, e aí aqui a gente vai ter uma reta passando por este ponto aqui. Este ponto aqui será nosso ponto A. Então A é f de A. E o vetor que vai dar a inclinação desta reta, vai ser justamente
f', o coeficiente da reta é dado por f' de A, né? F' de A. Então esse vai ser o vetor dessa reta aqui, que vai caracterizar esta reta. Bom, se a gente tiver algum ponto, né, na reta algum ponto aqui próximo, né, o que temos? E aí a gente pode caracterizar esta reta da seguinte forma. Vamos pegar y maiúsculo igual a f de A, né, que é o ponto por onde passa, mais, né, a inclinação, né, ou seria o vetor seria f' de A, vezes a variável, né, x menos A. Aqui para x é muito próximo de A, né? Então para x muito próximo de A, a gente teria esta equação da reta tangente à curva, né? Então aqui seria a reta tangente e a gente pode usar y', né, igual a f de x, como a gente já vinha usando, para representar a curva, né? Curva representada por y minúsculo, né? Bom, em pontos de tangência, né, a gente vê o que? Que o y, ou próximo de pontos de tangência, que o y minúsculo, ele é muito próximo do y maiúsculo, né? Ou seja, que f de x, né? Se você for olhar aqui e pegar qualquer ponto, digamos um ponto x qualquer, e aí você olhar as alturas, né? A gente consegue ver isso, né? A gente consegue ver que y grande e y pequeno estão muito próximos, né? Ou seja, f de x é aproximadamente f de A mais derivada de f vezes x menos A, né? É isso que a gente tem, né? Então esta é a proposta da aproximação linear, né? Então aqui a gente tem uma aproximação linear para o valor da curva, né? No ponto A, aproximação linear. Então se a gente quisesse f em um certo valor, a gente poderia aproximar por esta expressão aqui, né, que seria f num ponto próximo, mais o produto entre a derivada da f neste ponto, vezes o ponto que a gente quer saber o valor da f menos A, né? Esta seria a maneira. Por exemplo, se a gente estivesse trabalhando com uma raiz, ou funções trigonométricas, algo que apresentasse uma certa dificuldade, né? Então, por exemplo, né? Imagine que a gente está com a seguinte função. A função y igual a raiz de x, né? E aí a gente passa uma linha tangente em x igual a igual a 100, né? Então vamos fazer isso aqui no gráfico. A gente tem aqui
O gráfico da função raiz quadrada é algo mais ou menos assim. Então, digamos que aqui temos o ponto x igual a 100. Né? Então, essa daqui é raiz de x. Em x igual a 100, a gente sabe que a imagem é 10. Né? A imagem é 10. Tudo bem. Bom, mas e se a gente quisesse saber, por exemplo, o valor muito próximo de raiz de 102, não é? E aí, o que a gente ia fazer para encontrar esse valor? Né? Que até agora a gente não sabe quanto vale, né? Quanto seria raiz de 102? Aparentemente é algo próximo de 10. Claro, a função raiz de x ela é contínua, né? Então é de se esperar que seja próximo de 10 mesmo. Mas que valor seria este, né? Aproximando bastante. Bom, neste ponto, né, a gente tem o que? A gente tem que a derivada de x é justamente meio, né, vezes 1 por raiz de x. Então, f' no ponto A, né, no ponto 100, seria o quê? 1 sobre 2 vezes 1 por raiz de 100. Ou 1 sobre 20. Né? Então, essa seria a inclinação da curva no ponto 100. O que seria a inclinação da reta tangente à curva raiz de x neste ponto. Né? Então, a gente teria exatamente algo assim. Né? Essa seria a reta. Seria a reta y maiúsculo. Né? E aqui seria a nossa fzinha, né? Nossa f de x igual a raiz de x. Pronto, então a gente já tem uma reta passando pelo ponto. Vamos tentar encontrar a expressão, não é, desta aproximação linear. Então, quem vai ser y grande? Y grande vai ser f no ponto A, ou seja, f no ponto 100, A igual a 100, é raiz de 100, que dá 10, mais a derivada da f no ponto 100 é 1 sobre 20, multiplicando x menos 100, porque A é igual a 100. Né? Então, esta seria a nossa aproximação linear, né? Neste ponto aí, que é uma função afim, né? Uma função linear, uma função de primeiro grau. Então, se a gente quisesse saber aqui quem seria y no ponto 102, né? O y em 102, deixa eu escrever com outra cor, y no ponto 102, colocar aqui x igual a 102, a gente vai ter o seguinte, que vai ficar y igual a 10 mais 1 sobre 20 vezes 102 menos 100. Não é isso? Que dá justamente 10 mais 2 sobre 20, que é 0,1, então dá 10,1. Então, uma boa aproximação para a raiz de 102 é 10,1. Né? Se a gente pudesse fazer para outros valores, né? Por exemplo, se x
for 100, né, esse y maiúsculo com certeza, né, será 10. E a y minúscula também será 10. Se x for 102, né, então a gente vai ter que o y maiúsculo, que é a reta, vai valer 10,1. E se a gente utilizar uma calculadora, a gente vai ver que o y minúsculo é aproximadamente 10,0995, né? Então, este valor da aproximação linear é muito próximo do valor real, né, de raiz de 102. Se a gente fosse pegar, por exemplo, x igual a 110, a gente consegue ver que o y maiúsculo seria 10,5 e o minúsculo 10,49. Né? Além do mais, para x igual a 200, nosso y maiúsculo seria 15 e no nosso minúsculo seria 14,1. Aqui a gente já vê uma certa distância, né, do valor real, mas ainda é uma boa aproximação. Para x igual a 400, não é? A gente teria que y maiúsculo seria 25 e o verdadeiro y seria 20, né? O y minúsculo, né, dizendo. Então a gente tem essas aproximações, né? Essas aproximações da verdadeira curva, né? E claro, né, para valores grandes de x, o que é que vai acontecer? Para valores grandes de x, a reta ela vai se tornando mais distante da curva, né? Claro, se ela vai se tornando mais distante da curva, seus valores vão ficando mais distantes, que é como a gente pode ver aqui para x igual a 400, né? O y maiúsculo, que é o valor da reta, dá 25 e o valor da curva é 20, né? Por quê? Porque já está bastante distante, né? Então, por isso essa grande diferença, né? Mas para valores próximos, como o caso 102 ou 101, a gente teria uma boa aproximação, né? A inclinação da linha, ela é constante, né? Ela fica constante, né? E o que a gente tem mais? A gente vai dizer que se a curva decresce, então a curva vai ser côncava para baixo, né? Se a gente olhar de novo aqui no 102, né? Uma boa aproximação, né? A gente consegue ver através da reta, né? Então, o que a gente pode dizer? Que a derivada, né? A derivada ou a inclinação, vamos chamar aqui, vamos escrever o nome, né? Inclinação, ela é aproximadamente, né, o quociente entre raiz de 102 menos raiz de 100 por 102 menos 100, né? É isso que a gente tem, é a inclinação, né? Que seria o ΔY minúsculo por ΔX, né? Inclinação na curva é aproximadamente isso. Bom, ou seja, né, a raiz de 102
ela seria aproximadamente raiz de 100 mais inclinação multiplicando 102 menos 100. É isso que a gente tem. Nós agora vamos calcular, né, quem será a derivada de y nesse ponto, né? Então, aqui a gente pode supor, então, que a derivada de y nesse ponto é 1 sobre 20, né? 1 sobre 20. Então, essa seria a derivada da reta passando por este ponto, né? Pelo ponto 100. Seria 1 sobre 20. Bom, se a gente tivesse uma aproximação, né, ao quadrado, a gente teria o seguinte. Aproximação, teríamos raiz de 100 mais 1 dividido por 20 vezes ΔX ao quadrado. Isto seria 100 mais ΔX mais 1 sobre 400 vezes ΔX ao quadrado. Claro, o que a gente esperava, né, que fosse 100 mais ΔX. Mas esse termo ΔX ao quadrado, ele não vai ter muita interferência por ele ser algo muito pequeno, é um número muito pequeno, já que ΔX já é pequeno, né? Então quando você eleva ao quadrado fica menor ainda mais, né? Então essa aqui seria uma aproximação para 100 mais ΔX, né? Bom, então o que a gente pode dizer é que em qualquer ponto x, para qualquer função diferenciável y igual a f de x, a inclinação no ponto x é aproximadamente a derivada de f, né, no ponto x, ou seja, inclinação em x é aproximadamente f de x mais ΔX menos f de x dividido por ΔX, certo? Então, ou uma aproximação para f de x mais ΔX seria f de x mais a inclinação da reta que passa no ponto x, tangenciando a curva, x e a curva, né? Inclinação em x vezes o ΔX. Então essa seria a forma de acharmos aproximações para f em outros pontos. Então vamos para mais um exemplo. Se quiséssemos aproximar 1 mais x elevado a n, né?
Bom, uma aproximação para esta seria olhar próximo do zero, né? Então, no próximo do zero, a gente teria uma aproximação do tipo 1 mais nx, né? Para x próximo de zero, ou para x perto de zero. Poderíamos ter também que para 1 sobre 1 mais x elevado a n, a aproximação seria 1 menos nx, justamente por causa da derivada desta função, né? Para x perto de zero. Então, é praticamente a mesma coisa, né? Se a gente mudar n por menos n, o exemplo 1 se torna o exemplo 2, né? Então existe uma aproximação linear usando as inclinações n e menos n em x igual a zero. É isso que a gente vê. Então, se a gente escolhesse alguns números, né? Então, se, por exemplo, n fosse 3, e aí a gente ia ter o quê? Em x em x igual a menos 1, por exemplo, ou em x igual a zero. Então a gente pode começar com x igual a 0,01, né? Delta x igual a 0,01. Então, para n igual a 3, se a gente considerar x igual a 1,01, né? Então, 1 mais x elevado a n se tornaria, no exemplo primeiro, né, no primeiro exemplo, se tornaria 1,01 elevado a 3, e usando a aproximação, né, isso seria aproximadamente 1 mais 3 vezes 1,01, né, 1,01. Seria algo como 1 mais 3,03 seria 4,03, né? Bom, então essa seria uma aproximação para este valor, né? 1,01 ao cubo. Opa, aqui no caso não, aqui só seria o 0,1, porque o x seria 0,01, então seria 0,01, que seria 0,03. Então teríamos 1,03, que agora sim é aceitável, né? Uma aproximação aceitável. 1,03 sendo o resultado de 1,01 ao cubo, né? Um valor próximo a 1,01 ao cubo. Então, assim, se você não sabe calcular 1,01 ao cubo, neste caso ainda seria simples calcular, porque só seria multiplicar 1,01 por si mesmo 3 vezes, né? Então ele vezes ele e o resultado vezes ele de novo, né? Mas em situações em que n fosse maior, então aqui a gente teria uma excelente ferramenta para calcular esta potência, né?
Então, se por exemplo n fosse 100, né, a gente teria uma boa aproximação linear. Né? Bom, esta ferramenta também é útil para calcularmos funções trigonométricas, funções hiperbólicas, né, entre outras. Uma outra aplicação de derivada é a regra de L'Hopital. Né? L'Hopital. Bom, a regra de L'Hopital ela será utilizada em situações quando, por exemplo, você tiver f de x sobre g de x e digamos que limite quando x tende a um certo valor a, f de x dê zero e o limite em g de x para x tendendo a também dê zero, né? Então, esse é um dos casos em que há indeterminação quanto ao limite. Então, aqui a gente vai apresentar um resultado que, por meio dele, a gente consegue usar a derivada, né, para calcular esse limite, né? Nessas situações em que existe indeterminação. Então, para começarmos, vamos olhar o seguinte exemplo. Digamos que temos f de x igual a exponencial de x menos 1. Né? E a nossa g de x, ela é a seno, né? Seno de x. Bom, nesse caso, a gente sabe que as duas funções elas são deriváveis, né? Elas têm derivada em qualquer ponto, tanto a f de x quanto a exponencial. E quais são as derivadas? Bom, a f' de x, como a constante tem derivada nula, né? Então fica só a derivada da exponencial de x, que a gente sabe que é ela própria. E a derivada da g, né, que é a derivada da seno, é cosseno de x. Né? A gente sabe disso. Em particular, sabemos também que o limite, quando x tende a zero, de f de x sobre x, é o que? É o limite, né, quando x tende a zero, de f de x menos f de zero por x menos zero, né? A gente tem isso. Porque a f no zero vai ficar 1 menos 1, né, que é zero. E isso é justamente quem? A derivada da função f no ponto zero, que é elevado a zero, que é 1. Né? A gente tem isso. Mesma coisa para g de x, ó. Limite, quando x tende a zero, de g de x sobre x, é limite. E também a gente vê o seguinte, quando x tende a zero, né, é limite de g de x menos g de zero por x menos zero, porque g de zero é seno de zero, que é zero. Então isso aqui também é g' no zero, ou seja, cosseno de zero, que é 1, né?
é 1. Então, agora, se a gente dividir e multiplicar por x o quociente f de x g de x, a gente, para x diferente de 0, a gente vai ter o seguinte, tem que f de x por g de x é justamente f de x sobre x vezes x por g de x. Não é isso? A gente tem isso. E, claro, né? A gente passar o limite quando x tende a 0 em f de x por g de x é o limite desse vezes o limite desse, né? Que é quem? O limite quando x tende a 0 de f de x sobre x vezes o limite quando x tende a 0 deste outro termo, né? Então, x por g de x. Bom, então veja, isto daqui é justamente o limite de f de x sobre x quando x tende a 0 dividido pelo limite quando x tende a 0 de g de x por x. E a gente sabe que dá as derivadas, né? Dão estas derivadas aqui no ponto 0, que é 1 sobre 1. Então, o limite lá do quociente de f de x por g de x é 1. Então, o que antes era a indeterminação, né? O limite dá 1. Né? Então, nesse caso, a gente consegue ver que f' e g' elas são contínuas e g' no zero é diferente de zero, né? Então, neste exemplo, a gente obteve isso, né? Que o limite de f de x por g de x é igual a o limite de quando x tende a 0 de f' de x por g' de x é igual a 1, né? E foi isso que a gente viu aqui. O limite do quociente é igual ao limite das derivadas. Mas lembrando, né? As derivadas contínuas e a derivada da g no ponto limite sendo diferente de zero, né? Então, esse é um caso particular da regra de L'Hopital, né? A gente também pode aplicar em situações em que, em vez de x tender a zero, x tender a mais infinito, né? Então, na verdade, a gente pode até fazer uma mudança de variáveis e é isso, né? Em vez de colocar x tender a zero, a gente poderia tomar y igual a 1 sobre x, que tenderia a mais infinito ou menos infinito, né? Então, esta é a regra de L'Hopital, né? Regra de L'Hopital. Então, temos dois casos, né? Temos o caso em que a gente tem algo do tipo f de x e g de x com limite sendo zero, né? E o limite do quociente da derivada dando um certo valor,
Então o limite do quociente das funções dando também este valor, né? Então, ou seja, se o limite quando x tende a um certo valor a qualquer de f de x é zero, e isto é igual ao limite de g de x quando x tende a A, e além disso, não é? Além disso, você já olha logo para o resultado do limite do quociente das derivadas, né? Então, se o limite do quociente das derivadas dá um certo valor, digamos b, então o que a gente pode concluir é que o limite, quando x tende a A, de f de x por g de x também é igual a b, né? No segundo caso, temos o seguinte, a regra do L'Hopital. No segundo caso, podemos ter o limite não existindo, né? Sendo algo do tipo limite de f de x igual a mais ou menos infinito, né? Ou dando mais ou dando menos infinito, né? E sendo também o mesmo limite de g de x, quando x tende a um determinado valor a, né? Bom, de maneira mais geral, esse A não necessariamente é um número, né? Ele pode ser até o símbolo mais infinito. Ele pode ser mais infinito, pode ser menos infinito, não é? Se ele fosse mais infinito ou menos infinito, a gente poderia assumir que f e g são funções deriváveis no intervalo não limitado, né? De menos infinito até outro valor. O importante é que a derivada da função no denominador, no ponto limite, seja diferente de zero, né? Para a gente poder calcular. Então, se isso é igual, né? E o limite, quando x tende a um certo valor a de f' de x por g' de x é igual a b, então o limite quando x tende a de f de x por g de x é também igual a b. Então, tanto dando mais infinito, menos infinito ou zero, se isso acontece, o limite do quociente é igual ao limite do quociente das derivadas, né? Então, se tivéssemos, por exemplo, a função f igual a L' de x, né? Então, se f fosse igual a L' de x, e a nossa função g sendo a função x mesmo, né? E a gente quer saber quanto vale o limite quando x tende a mais infinito de Ln de x sobre x. Bom, de primeira a gente vê que o limite de Ln de x, quando x tende a mais infinito, é infinito. E o limite de x também é infinito, né? Os dois dão mais infinito.
Então, como a derivada de f no ponto x é a derivada do Ln, que é a derivada de dentro sobre o que está dentro. Então, é 1 sobre x. E a derivada da g é 1. Então, a gente sabe o seguinte, que o limite quando x tende a mais infinito de Ln de x sobre x é igual, né, por L'Hopital, a limite quando x tende a mais infinito de 1 sobre x sobre 1, né, que é o limite quando x tende a mais infinito de 1 sobre x, que é zero, né, que é zero. Então, neste exemplo, o nosso A é infinito e o nosso B é zero, né? É isso que a gente tem, valores de A e de B. Bom, e aí a gente pode aplicar esse método para uma infinidade de limites, né, que a priori pareçam ter indeterminação, né? É um recurso que a gente pode usar para resolver diversas indeterminações, né? Bom, a regra do L'Hopital também é válida em casos de limites laterais, né? Então, se a gente só tivesse um limite à direita ou à esquerda, essa regra também valeria. Então, a gente poderia fazer algo parecido. Então, regra de L'Hopital para limites laterais. Opa. Bom, como funcionaria, né? Então, imagine que a gente queira calcular o seguinte limite, né? Limite quando x tende a zero pela direita de x vezes o Ln de x, né? Claro que nesse caso não existe limite pela esquerda, porque para valores negativos de x, Ln não existe, né? Então, nesse caso, né, é esse daqui, como já calculamos os valores dos limites, esse aqui a gente pode ver como limite quando x tende a zero pela direita de Ln de x por 1 sobre x, né? 1 sobre x. O de cima vai para menos infinito e o de baixo vai para mais infinito. Então, a menos de um sinal, os dois vão para infinito, né? Então, para cá, se você quisesse compensar, poderia colocar um menos aqui embaixo. Então, embaixo iria para menos infinito e em cima também iria. E colocaria um menos fora, né? Bom, mas este limite, né, usando a regra do L'Hopital, quando x tende a zero pela direita, seu limite da derivada do numerador, ou seja, limite de 1 sobre x, e o limite de menos 1 sobre x, né? O limite do Ln de x, que dá 1 sobre x, e o limite da derivada de menos 1 sobre x, que é 1 por x ao quadrado, né? Isso daqui vai dar o quê? Vai dar menos
o limite quando x tende a zero pela direita de 1 sobre x, né? Divisão de frações, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, ou seja, x ao quadrado sobre 1, que é o limite quando x tende a zero pela direita de menos x, né? Que é zero. Então este é o limite quando x tende a zero pela direita de x vezes ln de x, né? Então é isso que nós temos. Então, assim, o limite do quociente, quando x tende a alguns números, nos casos em que há indeterminação, é muito importante a gente conhecer, né? Por quê? Porque esse limite ele fornece muitas informações em relação ao comportamento, né, entre as duas funções f e g, né? Então, digamos assim, o fato de que limite de Ln de x sobre x, quando x tende a infinito, dá zero, isso nos diz que x ele cresce, né? Ele vai para mais infinito muito mais rápido do que Ln de x, porque os dois vão para o mesmo lugar e mesmo assim o limite dá zero. Então é como se eu tivesse uma fração em que em cima os valores não estivessem aumentando tanto, quase constante, e embaixo os valores estivessem crescendo absurdamente, né? Como se fosse algo tipo 1 sobre x. Mas claro, Ln é um pouco mais rápido do que 1, né? Só que ele ainda não é tão rápido quanto x. Então o limite ainda dá zero, né? Em particular, a gente pode afirmar aqui, né, que o limite, né, quando x tende a infinito, de x menos Ln de x é mais infinito, né, porque o Ln de x ele perde pro x. De fato, né, basta a gente colocar o x em evidência, né, e verificar esta afirmação, né? Se você coloca x em evidência, você fica com x multiplicando a 1 menos Ln de x sobre x, né? Este termo 1 menos Ln de x sobre x vai para 1, porque Ln de x sobre x vai para 0, e x vai para o mais infinito, né? Então vai ficar algo do tipo mais infinito, ou infinito, vezes 1, né? Daria mais infinito. Este é o comportamento, né? Ou seja, o limite, quando x tende a mais infinito de x menos Ln de x, é mais infinito, né? Justamente porque o x cresce a mais infinito, né? Ele tende a infinito muito mais rápido do que o Ln de x. Para analisarmos algumas aplicações das derivadas, a gente tem que estudar o gráfico destas funções cujas derivadas a gente está calculando, né? E para isso, como tem uma visão geral, né? Bom, uma visão local pode ser feita através de derivadas, né, pontuais. A cada ponto você vê o comportamento da sua função, né? Mas a gente pode coletar, unir as informações em cada subintervalo do intervalo considerado e assim ter uma noção de como se comporta a função que a gente está
estudando, né? Então, falando de aplicações, a gente vai inicialmente estudar o comportamento de ser crescente ou decrescente, né, uma função. Então, em aplicações de derivadas, então vamos estudar o que são funções crescentes e decrescentes e como isso se relaciona com derivadas, né? Como dá para saber, né, se uma função é crescente ou não? Bom, aqui uma função ela vai ser crescente antes que seu gráfico faz um movimento ascendente na medida que x vai para a direita, né? Então, como seria isso? Vamos fazer aqui um gráfico. Então, a gente teria algo aqui, seria o eixo x, o eixo y, e aí digamos que a função tenha esse comportamento, né? Então, até este valor aqui, ela seria decrescente, né? Então, aqui ela seria decrescente, porque na medida que x tende para a direita, o seu gráfico, veja só, vai ficando cada vez menor, né? O ponto no gráfico os pontos do gráfico vão ficando cada vez menores, né? Então, se você pegar um valor de x aqui, qualquer, né? Aqui, a imagem dele vai estar nesta altura aqui do gráfico, né? Do eixo y. Se você pegar o mais próximo, né, desse ponto aqui indicado, a imagem já vai ser menor, né? Então é isso que a gente está vendo. Na medida que o x cresce, a imagem do ponto pela f vai ficando cada vez menor, né? Então aqui a gente pode supor, por exemplo, que ela é constante, né? Então a imagem não sofreu alterações, todos os valores têm a mesma altura. E aqui a gente pode assumir que ela seja novamente crescente, né? Então aqui ela é crescente. E aqui é constante. Então, vamos chamar aqui, vamos dizer que esse é o ponto A e este é o ponto B, certo? Aqui, à medida que x se move para a direita, né, o gráfico, né, faz um movimento ascendente. Então isso significa que a função é crescente, ok? Então a gente pode dizer que a função f ela é crescente num certo intervalo, né? Então crescente em um intervalo i, se para quaisquer dois números x1 e x2 em i, temos que x2 maior do que x1 implica em
f de x2 maior do que f de x1. Então, se isso acontece, a função f é crescente. E de forma análoga, ela vai ser decrescente, né, se o oposto acontece, né, decrescente em i, se para x1 e x2 em i, temos que x2 maior do que x1 implica, né, na desigualdade contrária acima, né? Então implica em f de x2 menor do que f de x1, pois é o que acontece com suas imagens, né? A função aqui nesse gráfico, ela vai ser decrescente no intervalo de menos infinito, né? Menos infinito até A, e vai ser constante de A até B e crescente de B até mais infinito, né? Aqui é o que a gente pode verificar. Bom, mas a gente pode também relacionar com a derivada, né? A derivada da função você pode usar para determinar quando a função é crescente ou decrescente no intervalo, né? Então, por exemplo, nesse intervalo aqui de menos infinito até A, né, você tem que a função é decrescente. Nesse caso aqui, a derivada da f em qualquer valor de x aqui vai ser negativo. Aqui, onde a função é constante, a derivada em qualquer ponto aqui de A até B vai ser zero. E a partir do B, não é, onde a função é crescente, ela vai ter derivada positiva, certo? Então, em qualquer valor de B até mais infinito, né, ela vai ser positiva a sua derivada, né? Então, assim, a gente consegue já descrever o comportamento de uma função, né, de quando ela é crescente ou decrescente, né? Então, a gente pode unir todas as informações, né, e fazer um teste, né, digamos um teste para funções crescentes ou decrescentes. Então, teste para funções crescentes ou decrescentes. Como seria esse teste? Bom, a gente teria que supor, não é, que a função f é diferenciável, né, é derivável no intervalo AB. Então, é diferenciável em AB, onde AB é um intervalo. E aí a gente tem as seguintes situações, né? Se a derivada for positiva, para todo mundo aqui no AB, intervalo AB, isso vai implicar que f é crescente em AB, seja lá que intervalo AB for. Ela é crescente em AB. Se a derivada for negativa, derivada for negativa, para todo valor de x, né, a derivada aplicada em qualquer valor de x
no intervalo AB, né? Então a gente vai ter que a f é decrescente neste intervalo, né? Decrescente. Né? Veja que as conclusões, né, nesses dois primeiros casos, elas continuam verdade, mesmo que a f seja tenha derivada nula para uma certa quantidade finita de valores x em AB, né? Quantidade não considerável, né? E o terceiro caso é onde só acontece derivada nula, né? Então, se a derivada é nula para todo valor de x em um intervalo AB, então o que a gente pode dizer sobre a f aí é que ela é constante nesse intervalo AB, ou seja, quando a derivada é zero, é porque a função é constante, né? Constante em AB, todo intervalo AB. Né? Vamos ver alguns exemplos. Então, vamos pegar a seguinte função, f de x igual a x ao quadrado em R, né? Em toda a reta. O que a gente vai ter aqui? Bom, vamos ver a sua derivada. A derivada da f vai ser desce o 2, subtrai 1 no expoente, né? Então, é 2 vezes x. E agora vamos analisar o sinal da derivada. Veja, f' de x, ela é zero, somente se sua expressão for zero, ou seja, se 2x for zero. E aqui é quando x é zero, né? Então, a derivada ela é zero quando x for zero. E aí a gente consegue ver também o que? Que ela é positiva, né? Quando ela é positiva, é justamente quando 2x for positivo, ou seja, quando x for maior do que zero. E negativa, justamente por outro lado, né? Ou seja, quando x for negativo. Então, se x for negativo, a derivada é negativa. Se x for positivo, a derivada é positiva, né? Então, a gente tem isso, né? Então, a função ela é crescente para valores de x positivos, né? Aqui f é crescente. E aqui a f é decrescente porque a derivada é negativa, né? Em qualquer um desses valores aqui. Então imagine que a gente não sabe o gráfico da parábola, né? Mas com essas informações a gente já seria capaz de esboçá-lo, né? A gente conseguiria esboçá-lo com estas informações. Então veja só. No zero a gente sabe que a f é zero, então aqui ela teria já esse ponto, essa raiz. E aí a gente tem o que? A gente tem que ela é crescente para valores positivos, então ela teria esse comportamento aqui, né? E ela é decrescente para valores de x negativo. Isso significa o quê? Que na medida que o x fica perto de zero, a imagem fica menor, né? Então é algo desse tipo, né? X, os valores de x vão ficando cada vez mais próximos da origem, né? Vão crescendo e a imagem vai diminuindo. Aqui os valores vão crescendo e a imagem vai aumentando, não é isso? Então é onde ela é crescente e onde é
decrescente. Então aqui a f' de x ela é negativa e aqui ela é positiva. E no zero ela é zero. Então, de menos infinito até zero, ela é decrescente. E de zero até mais infinito, ela é crescente. Certo? Então aí a gente pode brincar traçando o gráfico de outras funções, como por exemplo 2 menos x ao quadrado, né? E entre outras. Simplesmente utilizando estas noções que vimos aqui, né? Para poder traçar o gráfico. Bom, vamos para mais um exemplo, né? Então, vamos lá, começando. Imagine que temos uma modelagem de consumo, né? Então, de 97 a 2004, né? O consumo C de queijos italianos nos Estados Unidos é modelado por, digamos que o peso esteja em libras por pessoa por ano. Então, ele é modelado por C igual a menos 0,33, melhor, 0,0333t ao quadrado mais 0,996t mais 5,40 se t for maior ou igual que 7 e menor ou igual do que 14. Né? Então, assim, vamos imaginar que t igual a 7 corresponde ao ano de 97. Então, 1997, né? Então, será que o consumo cresceu? Né? O consumo cresceu? Consumo entre 97 e 2004 cresceu? Bom, vamos analisar as suas derivadas, né? E vamos ver o que acontece. Bom, quem vai ser a derivada? Vamos derivar em relação ao tempo, que é a variável que está mudando, né? É justamente a variável tempo. Então, a derivada dessa função em relação ao tempo vai ficar menos 0,0666 vezes t mais 0,996, né? Porque a derivada de t é 1 e a derivada de 5,40 é 0 porque é uma constante. Então essa é a derivada da função, né? Veja, se a gente quer analisar o crescimento e decrescimento, né? Vamos analisar
onde ela, por exemplo, é positiva, essa derivada, né? Então, essa derivada ser positiva quando 0,996 for maior do que 0,0666t, né? Ou seja, quando 0,996 dividido por 0,0666 for maior do que t, né? Então, que valor de t isso vai acontecer, né? Para que valor de t ela vai ser positiva, né? Então, ela vai ser positiva para valores de t menores do que essa constante aí, né? Então, se a gente fizer a divisão de 0,996 por 0,0666, a gente vai obter um valor de 14,95, né? Aproximadamente. Então, seria 14,95 maior do que t. Mas veja só, 14,95 é maior do que o maior valor que t pode assumir, que é 14, né? Então, o que a gente conclui com isso? Que t, né, que o consumo, né, é sempre positivo, né? O gráfico da função consumo é sempre crescente, né? Está sempre crescendo. Em particular de 7 até 14, né? Então esse vai ser o comportamento do gráfico. Então vamos ter algo bem interessante, né? Então veja que para 7 até 14 o gráfico vai ser algo desse tipo, né? É uma função segundo grau, né? Então ela é algo arqueado, mais ou menos assim. Então seria mais ou menos o gráfico, né? Aqui seria a variável t. Para t igual a 14, o valor do consumo vai estar ali entre... Então, para t igual a 14, a imagem vai estar entre 12,5 e 13. E para t igual a 7, vai estar entre 10,5 e 11, né? Essa é a função consumo de queijos italianos, né? Consumo queijos italianos. Não podemos deixar de falar também dos números críticos, né? Os números críticos, eles serão úteis para decidirmos, não é, onde uma função vai ser crescente e onde ela vai deixar de ser crescente para se tornar decrescente ou constante, né? Então, quem vai limitar, né, esses intervalos serão os números críticos. Então, se a função f ela é definida em um número c, né, então c ele vai ser um número crítico, né, um número crítico se o seguinte acontecer. Crítico de quem? Crítico de f, né?
Bom, então essa é a definição de um número crítico, né? Ou a derivada é zero nele, ou a função não está definida nele, né? A função derivada. Por exemplo, nesse primeiro caso, que aparenta ser uma parábola, esse é o ponto de máximo e é um número crítico, né? É o ponto crítico da função, e a derivada é zero. Já nesse segundo caso aqui, a derivada ela não está definida, né? Porque você pode passar infinitas retas, né, tangenciando o gráfico da função f nesse ponto. Então, se não está definido, é também um número crítico, ou seja, o ponto é um ponto crítico. Mas por que eles são pontos críticos? Porque eles estão no domínio da função f. Como não é o caso do x igual a zero. X igual a zero não está no domínio da função 1 sobre x. Então não é um número crítico, mesmo a derivada de f não está definido no zero, né? Bom, então para determinar onde uma função é crescente ou decrescente, a gente precisa determinar quem é a derivada da função, depois localizar os números críticos da função, né? Ou seja, são aqueles pontos em que a derivada da função é zero ou não está definida, e ver o sinal da derivada em um ponto que esteja no intervalo determinado por dois números críticos da função f. E aí você vai dizer se a função é crescente ou decrescente dependendo do sinal da derivada. Lembrando, não precisa calcular o número que vai dar aplicando a derivada naquele ponto do intervalo. Basta saber se o sinal é positivo ou negativo. Então, para determinarmos os intervalos abertos nos quais a função f de x igual a x ao cubo menos 3 meses de x ao quadrado é crescente ou decrescente, a gente tem que começar encontrando a sua derivada, né? Então, primeiro de tudo, vamos achar a derivada f'. Bom, a derivada f' é a soma de polinômios, né? Então vai ser a derivada dos polinômios somado, né? A derivada da soma. Então, a derivada de x ao cubo desce o 3 e multiplica x elevado a 3 menos 1 menos 3 meios, né? Se o 3 meios é um número que está multiplicando a variável elevada a uma certa potência, ele continua multiplicando a derivada da potência. Então vai descer o 2 vezes x elevado a 2 menos 1, né? Que é igual a 3x elevado a 2, né? Menos, aí aqui corta 2 com 2, então fica menos 3x elevado a 2 menos 1, que é 1, né? Que eu não preciso colocar por ser 1, né? Então, este é o valor da nossa derivada, esta é a expressão da nossa derivada. Bom, com a derivada em mãos, vamos agora achar os números críticos, ou seja, os valores de x tais que fazem a derivada ser zero ou não ser definida, né? Bom, pelo fato de ser um polinômio, né, então não tem nenhum ponto em que ela não seja definida, né, porque os polinômios estão definidos em toda a reta. Não existe nenhum número que essa combinação dê problema, né, que não dê um número quando eu substitua. Então vamos atrás dos números críticos que fazem a derivada de f ser igual a zero. Mas ser igual a zero é a expressão da derivada, que é 3x ao quadrado menos 3x, ser zero, né? Colocando-se o 3 em evidência e o x, então vai ficar 3 vezes x menos 1 igual a zero. A gente consegue ver que se a gente fazer a distributividade, volta com a expressão da linha anterior, né?
Então, se é 0, ou x é 0, ou x é igual a 1. Né? Um dos dois casos. O 3 aqui, para a gente sumir com ele, basta dividir os dois lados por 3. Né? Então vai ficar x vezes x menos 1. Ou seja, ele não influencia em nada aqui, para ser igual a 0. Pronto, então estes são os dois números críticos da nossa função, né? São os dois números críticos que servirão para delimitar os intervalos abertos, né? Então, como não há nenhum valor de x para que a derivada de f seja indefinida, então os únicos números críticos são 0 e 1, né? Os intervalos agora que precisam ser testados serão quem? Serão a reta dividida por estes intervalos, né? Por estes números, melhor dizendo. Então vai ser de menos infinito até o 0, depois do 0 até o 1, né? Pois eles estão dividindo a reta. Então do 0 até o 1, e do 1, como não tem mais nenhum número crítico maior do que o 1, então vai ser do 1 até mais infinito. Né? Se você unir todos estes três intervalos, você vai obter a reta, né? Com exceção dos números críticos, né? Porque eles servirão como limites entre os intervalos, né? Como se separassem os intervalos. E vamos escolher números nestes intervalos. Por exemplo, de menos infinito até 0, vamos escolher x igual a menos 1. De 0 até 1, vamos escolher igual a x igual a 0,5, ou meio. Né? E de 1 até mais infinito, podemos escolher x igual a 2. E aí vamos ver a f nestes pontos. Né? A derivada da f nestes pontos, a derivada da f menos 1, vai ficar justamente o que? Vai ficar 3 vezes menos 1 ao quadrado menos 3 vezes menos 1. Não é isso? Bom, mas isso vai dar o quê? Vai dar um número positivo, vai dar um número negativo. Isso vai dar menos 1 ao quadrado é 1, então é 3, menos com menos mais 3, que é 6, que é um número positivo. Então a derivada é positiva aqui. Então o que a gente conclui da f? A f neste intervalo de menos infinito até 0 é crescente. É isto que concluímos. Para x igual a meio, que está de 0 a 1, o que vai acontecer? A f' no meio, o valor meio, é justamente 3 vezes meio ao quadrado menos 3 vezes meio. Né? Isso vai dar o quê? 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Então é 3 vezes 1 quarto menos 3 vezes 1, 3 sobre 2, 3 meios. Né? Então 3 meios negativos com 3 quartos. Isto é, tirando 1 e c, né, a gente vai ter menos 3 quartos. Isso. Menos 3 quartos, que é um número negativo. Aqui, de 1 até mais infinito, a gente vai pegar o x igual a 2 e aplicar na nossa derivada. Então, a derivada que tem esta expressão aqui, né? Esta expressão, substituindo no lugar do x o 2, vai ficar 3 vezes 2 ao quadrado menos 3 vezes 2. Isso, claro, vai dar 3 vezes 4, 12, menos 3 vezes 2, que é 6, que vai dar 6, que é também um número positivo. Né? Então, aqui
no caso do meio, a gente teve a nossa função decrescente. Por quê? Porque a derivada é negativa, a derivada de f. E no último caso, a f é crescente, porque a derivada é positiva, assim como no primeiro intervalo. Então a gente já sabe o comportamento da nossa função f. Ela vem crescente até o zero, depois de 0 a 1 ela fica decrescente e fica crescente a partir do 1. Então a gente pode traçar já o gráfico dessa função baseado nestas informações. Vamos traçá-lo a seguir. Vamos fazer aqui os eixos. Os dois eixos que nos importam. Então, o eixo x e eixo y. Aqui sendo a origem, vamos colocar como sendo o menos 1 aqui. E aqui o 0. Aqui vamos colocar como sendo 1. Então, agora vamos traçar o gráfico dela. Ela é crescente até o 0. Então, essa função ela vai vir deste jeito aqui. Quando chega aqui é um ponto crítico. Então, ela vai voltar a decair. Ela vai voltar a decrescer. Vai decrescer até o 1. No 1, a gente sabe que ela dá que valor. No 1 ela vai ficar 1 menos 3 meios, ou menos meio. Então a imagem negativa. De fato, porque ela está decrescendo. Ela vai seguir este comportamento e aí ela vai voltar a crescer de novo, para todos os valores de x. Então, aqui é ponto crítico, aqui e aqui são os dois pontos críticos. Os números críticos, no caso, são pontos críticos no gráfico. Então aqui ela é decrescente. Aqui ela vinha crescente. E depois voltou a ser crescente no final. A partir de onde ela é crescente? A partir do 1. Aqui ela ficou na horizontal, a derivada, se a gente traçar aqui nesse ponto, ela vai ser horizontal, vai ser paralela ao eixo x, e aí depois ela começa a ser crescente. Bom, então este é o comportamento da nossa função f, o gráfico da função. A gente poderia fazer algo também em uma situação em que os números críticos fizessem a f ser indefinida, Se ela for se a f' no caso não é definida, então também é um número crítico. Bom, em que situação isso poderia acontecer? Em que situação teríamos isto? Por exemplo, se a gente pegasse a função f de x igual a x ao quadrado menos 4 elevado a 2/3, A derivada dela é a regra da composta, 2/3 que desce, vezes a derivada da de dentro, vai ficar 2x vezes a de dentro elevado a 2/3 menos 1, que dá menos 1/3.
E aí, se a gente quisesse igualar a zero, né? Então a gente teria aqui ou zero ou x é zero, né? Que aqui x pode ser zero, ou então x poderia ser mais ou menos 2, porque ao quadrado daria 4 e aí zeraria. Sim, mas tem um expoente negativo, então significaria que zeraria no denominador. Então a função f' não seria definida no 2 nem no menos 2. Então estes seriam os números críticos da função. E aí já teríamos os pontos em que usaríamos para separar os intervalos em que a função vai ser crescente ou decrescente. Né? Então a gente teria de menos infinito até zero, teríamos, melhor, até menos 2, né? Porque menos 2 é menor do que zero, então até menos 2. Depois de menos 2 até zero, de 0 até 2, e como não tem nenhum maior do que 2, então seria de 2 até mais infinito. Estes seriam os intervalos em que analisaríamos o comportamento, né, da f a partir do sinal da derivada de f, né, através da f'. A gente vê que se a gente pegar a derivada e aplicar no valor aqui, por exemplo, no menos 3, né, em menos 3 ela vai dar negativa. Outro valor aqui entre menos 2 e 0, a gente poderia pegar o menos 1. F' de menos 1 dá positivo. Aqui, de 0 a 2, a gente poderia pegar 1. E a derivada da f no 1 também dá negativo. Já aqui, de 2 a mais infinito, a gente poderia pegar o 3. Né? E aí a gente vai perceber que a derivada da f no 3 também é positiva. Então, assim, aqui a f é decrescente, depois se torna crescente, e aí decresce de novo, e por último fica crescente para todo valor acima do 2. Então, este é o comportamento da nossa função f. Né? Então, se a gente for traçar o gráfico, vai ficar algo deste tipo que a gente vai ver agora. Aqui o eixo y, eixo x, vamos colocar os números críticos, então menos 2, 0, aí o 2, né? E aí agora vamos colocar a nossa função, né? Nossa função ela vem decrescente até o menos 2, então ela vem deste jeito, e aí até o 2 ela é crescente, então ela faz algo desse tipo, né? E aí ela fica crescente novamente, então valores maiores do que 2, a imagem cresce, né? Então este é o comportamento dela. Sendo aqui, né, o ponto 0 e 2 raiz cúbica de 2. Este é o número crítico. Este daqui é o 2 e 0. E este daqui é o menos 2 e 0. Menos 2 e 0. Então estes são os valores que separam os intervalos em que a função tem um comportamento em um intervalo e passa a ter outro comportamento
no outro intervalo, né? É isso que a gente tem, né? Veja que quando a gente coloca x igual a 2 ou menos 2 na f, ela zera, né? Por isso está aqui em cima de x. Então, assim, a gente nem sempre precisa calcular a derivada. Se a gente souber que isso não é positivo ou negativo, isso já é suficiente para determinarmos o comportamento da função f, né? Então, já com isso já sabemos. Podemos também analisar algumas situações mais aplicadas, né? Envolvendo comportamento, né, ser crescente ou decrescente de uma função. Então vamos analisar um determinado lucro, né, de uma distribuidora nacional de brinquedos, né, cujo custo é determinado pela função c igual a 2,4x menos 0,0002x ao quadrado, se x for entre 0 e 6.000, e a receita R sendo 7,2x menos 0,001x ao quadrado para x entre 0 e também 6.000, né? Para estes valores aqui. Então vamos determinar o intervalo no qual a função lucro é crescente, né? Onde o lucro é crescente? O que é o lucro nesse caso? O lucro vai ser, vamos chamar de P, e vai ser a receita menos o custo, né? Ou seja, vai ser a subtração destas duas expressões. Então vai ser 7,2x menos 2,4x, né? Mais, né? Menos 0,001x ao quadrado menos 0,0002x ao quadrado. E isto vai resultar em 7,2 menos 2,4 é 4,8x. E essa outra expressão, sinal diferente, menos com menos mais, sinal diferente subtrai dá o sinal do maior, vai ficar menos 0,0008x ao quadrado. É isso que vamos ter. 8x ao quadrado. Pronto, então temos a expressão da função de lucro, né? E agora vamos olhar para a derivada dela, porque para a gente achar os intervalos, a gente tem que ver a derivada dela. A derivada dela vai ser 4,8 menos 0,000, aí a derivada de x ao quadrado é 2 vezes x, vezes 8, 16x, né? Então esta é a expressão. Opa, mais 16x, então 0,8 vezes 2 vai dar 16, então só fica com 2 zeros, né? 16x. Só a gente igualar a zero, puxar os pontos
ter que 4,8 menos 0,0016x é igual a 0, ou seja, que 0,0016x é igual a 4,8. X é igual a 4,8 dividido por 0,0016, que vai nos dar 3.000. Então são 3.000 jogos, né? São 3.000 jogos. Aqui. Esse vai ser o primeiro crítico. O primeiro crítico é 3.000 jogos. Então o que a gente tem? Se a gente for olhar aqui no sinal da derivada, de menos infinito até 3.000, né? Na verdade a gente não precisa olhar de menos infinito porque x é a partir de 0, já que x é o número de jogos, então é do 0 até 3.000. Então do 0 até 3.000, a gente olha o sinal da função. Por exemplo, se a gente pegar em qualquer valor de 0 até 3.000, a gente vai ver que a função lucro ela é positiva, né? Se, por exemplo, a gente pegar a função lucro igual a 0 até 4,8, que é positivo. Se a gente olhar de 3.000 até o valor máximo 6.000, né? De 3.000 até 6.000, a nossa função derivada do lucro ela vai ser negativa, né? Pode a gente pegar um valor aqui neste intervalo, né? Podemos pegar, por exemplo, o número 4.000, e aí a gente vai o seguinte: a derivada de 4.000 vai ficar 4,8 menos 0,016 vezes 4.000. E esse é o que? É 4,8 menos, aqui são 3 zeros, então vai dar 1, 2, 3, 1,6 vezes 4, 1,6 vezes 4, 6,4, então fica 4,8 menos 6,4, se na diferença menos 6,4 menos 4,8, a gente vai ter aqui 1,6 negativo, que é negativo. A gente sabe que é um número negativo, né? Então é isso que a gente vai ter. Então aqui, ó, neste intervalo o lucro é crescente, e neste de 3.000 a 6.000 o lucro é decrescente. Por quê? Porque a derivada da função lucro é negativa. Então lucro decrescente. Então é isso que a gente percebe, né? E a gente pode até tentar fazer o gráfico, né, dessas funções e ver como se comporta, né? O gráfico da receita é a função quadrática e da função custo também, com concavidade para baixo, né? Então, vamos lá desenhá-los. O maior valor possível é 6.000 para x, né? Então, para x o maior valor é 6.000.
e o menor valor é o zero. Então aqui a gente tem a função receita, que vai crescer bem mais, né, por causa do 7,2. Ela vai ter esse comportamento aqui. Então a gente vai ter isso. Já a função custo, ela vai crescer um pouco mais embaixo, né? E que elas vão se encontrar, né, em cima do extremo. E a função lucro, ela vai ter o seguinte comportamento, né? Ela vai ser algo desse tipo aqui, né? Esta é a função lucro, onde o ponto de máximo, né, vai ser justamente no 3.007.200. Então esse é o ponto de máximo da função lucro. Então aqui temos receita, lucro e custo. É isso que a gente vai ter. Ficamos por aqui.